Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando é Francisco Tourinho. E o objetivo desse vídeo é responder de forma cabal os argumentos do senhor Fábio Salgado. Eu recebi, contextualizando aí o porquê do vídeo, eu recebi de um dos meus alunos um print em que o senhor Fábio Salgado afirmava que a distinção protestante entre livre exame e livre interpretação era inútil. Esse print, que é de uma resposta que ele deu a uma pergunta que foi feita a ele lá nos stories, na caixinha de pergunta dele, chegou até mim e o aluno estava com dúvida. Então, eu, com o objetivo de tirar a dúvida não só do meu aluno e de outros alunos que depois chegaram também, mas de pessoas diversas que estejam com a mesma dúvida, fiz uma resposta ao senhor Fábio Salgado lá no meu Instagram. Você pode conferir lá no meu feed, no Instagram, Francisco O Tourinho. Após isso, o senhor Fábio Salgado respondeu o meu post e eu o respondi novamente e depois ele respondeu de volta e agora eu estou aqui em forma de vídeo, seguindo as orientações, aí, as sugestões do meu amigo Victor Zapata, lá do Toca Socrática, que falou que era bom que eu escrevesse um artigo tratando de toda a problemática, tudo certinho, justamente para não ficar nesse vai e vem de post de Instagram. E eu extrapolei essa orientação e achei por bem fazer esse vídeo. Tá? Então, vamos começar e eu vou, na medida que o vídeo for correndo, você vai entendendo melhor ainda essa disputa. Então, essa é uma aula aberta, especial. Para quem não sabe, eu tenho uma turma que eu ensino no YouTube. Basta você clicar aí no Seja Membro. E, primeiramente, vamos tratar da contradição do senhor Fábio Salgado a respeito do livre exame e livre interpretação. Os objetivos dessa aula. Esse slide que era para estar antes, tá, pessoal? Foi depois aí, já foi. Tratar sobre a bula unigênitos e a infalibilidade magisterial da Igreja de Roma. Então, nós temos 3 pontos aqui que devemos trabalhar, que foram 3 pontos de disputa entre eu e o senhor Fábio Salgado. A distinção de livre exame e livre interpretação, se a Igreja proibiu a leitura da Escritura para leigos, se o magistério de Roma tem sua infalibilidade afetada no estudo de caso da bula unigênitos. Tá? E para isso, vamos trabalhar primeiro essa distinção aqui entre livre exame e livre interpretação. Livre exame é a liberdade que cada cristão, independente de ser leigo ou do clero, de analisar e examinar a partir das Escrituras se o ensino do clero não contradiz a Escritura. Segundo o pensamento protestante, as pessoas são livres para examinar, mas não são livres para legislar, nem para ensinar doutrinas novas sem avaliação da Igreja. Como ensina os cânones de Dort. Portanto, este sínodo de Dort conclama em nome do Senhor a todos os que piedosamente invocam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na verdade só Salvador Jesus Cristo, que não julguem a fé das igrejas reformadas a partir das calúnias juntadas daqui e dali, nem tampouco a partir de declarações pessoais de alguns professores, modernos ou antigos, que muitas vezes são citadas em má fé, distorcidas e explicadas de forma oposta ao seu sentido real. Mas deve-se julgar a fé das igrejas reformadas pelas confissões públicas dessas igrejas e pela presente declaração da ortodoxa doutrina, confirmada pelo consenso unânime de cada um dos membros de todo o sínodo. Veja, senhores, as pessoas elas podem fazer declarações pessoais, tá? Isso não é proibido a ninguém tirar conclusões pessoais da própria Escritura. O que ela não pode é falar em nome da igreja com relação àquela conclusão que ela tirou.
Ela pode falar em nome da igreja em relação à conclusão que ela tirou, se a conclusão que ela chegou daquela leitura está de acordo com as declarações também da igreja. Vejam, nem mesmo as declarações pessoais de professores, ou seja, de mestres, devem ser levadas como regra de fé, tá ok? Como mostra aqui o próprio Sínodo de Dort. Quanto mais a opinião do leigo. Então é por isso que nós protestantes fazemos a distinção entre o livre exame e a livre interpretação. Isso também tem a ver com a questão do sola scriptura e do nuda scriptura, que é um assunto muito extenso e eu não tenho tempo aqui para esgotar todo esse assunto em um vídeo em que o objetivo é outro. Eu só quero que vocês entendam que até mesmo João Calvino, ele proibiu algumas traduções da Bíblia lá em Genebra. Ele, juntamente com o consistório, né, ele proibiu algumas traduções. Então, o problema nunca foi a leitura, se o leigo ou todas as pessoas devem ter acesso à leitura de qualquer tradução da Bíblia, mas que a tradução das Escrituras, ou seja, no vernáculo, fosse acessível a todos para que todas as pessoas, sem exceção, pudessem examiná-las e pudessem lê-las, a fim de que elas pudessem se fortalecer na fé e a fim de que elas pudessem entender melhor a sua fé com uma liberdade de consciência. Essa é a doutrina protestante. Eu sei que a partir daí surgem várias perguntas que eu posso responder em outros vídeos, tá? Mas por enquanto isso já nos basta. Então, voltemos aqui aos slides. A livre interpretação ela seria o poder de cada cristão legislar sem estar sujeito a autoridade alguma. Aí sim, aqui realmente nós temos um problema. Isso acontece no meio protestante? Acontece, tá? Mas isso é um problema das pessoas, isso é um problema de organização, tá? Assim como acontece muitas coisas que vão contra a crença oficial da Igreja Católica lá dentro da Igreja Católica Romana, também acontece no nosso meio, tá? Isso não quer dizer que a doutrina protestante ensine de tal forma. Outra questão é que não podemos confundir protestantes com evangélicos em geral, nem podemos confundir protestantes com todo tipo de igreja ou de organização eclesiástica que não é a Igreja de Roma. Né? Por exemplo, o Fábio Salgado, o senhor Fábio Salgado coloca Mormons, Testemunho de Jeová, Adventista, todas essas pessoas como sendo protestantes. Ora, me parece que no ver dele, todo mundo que não é católico romano é automaticamente protestante. Então eu vou dizer que os ortodoxos são protestantes, que a igreja copta é protestante, que a igreja etíope é protestante, que os armênios são protestantes. Ou seja, é um cúmulo absurdo. Daqui a pouco os espíritas vão ser protestantes também, porque eles se dizem cristãos. Né? Ou seja, protestante ele está ligado àquelas igrejas que nasceram na Reforma. E uma igreja nova hoje, não, abrir uma igreja hoje, ela pode ser considerada uma igreja protestante? Pode, desde que ela se adeque totalmente aos ensinos dos reformadores. Não é só porque eu cheguei aqui, abri uma igreja e eu tirei um negócio da minha cabeça baseado em livre interpretação, que agora minha igreja é uma igreja protestante. Atualmente temos muitas igrejas, por exemplo, os pentecostais. O pentecostal é protestante? Depende. Tem que ver até onde ele se adequa ao pensamento dos reformadores. Então você tem que entender de onde vem a palavra protestante, porque se protestante for tudo, ele acaba sendo nada. Então quando eu falo protestante, eu tenho que entender o que a pessoa está falando. E atualmente nesse discurso católico romano, é do interesse deles que protestante seja absolutamente tudo. Enquanto quando a questão é de volta, quando nós vamos criticar a Igreja de Roma, eles delimitam o máximo possível a respeito do que é a Igreja de Roma. Né? Quantas vezes vocês já não viram pelos discursos aí, os católicos romanos até dizendo que mesmo católicos romanos, tendo toda uma formação lá dentro, eles não sabem o que é catolicismo romano.
né? Já vi, inclusive, dizer que os reformadores não sabiam que era catolicismo romano, mesmo todos eles têm a formação lá dentro. Atualmente, você tem um padre ou mesmo um cardeal que examina os documentos da igreja, eles chegam a conclusões que vão contrárias ao que os apologistas dizem que eles automaticamente vão dizer que aquele cardeal ele não sabe o que é a igreja de Roma e eles acabam assassinando a reputação daquele cardeal. Eles vão dizer que ele é progressista, vão dizer que esse cardeal aí é rebelde, que ele é um heresiarca e por aí vai, mas nunca se atendo ao próprio argumento, tá? Mas passemos adiante, então. Esse aqui foi o print. Né? Esse aqui foi o print que chegou até mim. O que aqui diz? A pergunta feita ao senhor Fábio Salgado aqui foi que há alguma diferença entre livre interpretação e livre exame? Atentai bem, a pergunta foi se há alguma diferença entre livre interpretação e livre exame. Ele diz, é a mesma coisa. Atentai bem. É a mesma coisa, ou seja, para ele livre interpretação e livre exame são as mesmas coisas. Por vezes, nas discussões com protestantes, eles vêm com essa distinção que não faz o menor sentido. Ele diz que a distinção não faz o menor sentido. Só que, no outro dia, olha só. Interessante como algumas pessoas não têm honestidade intelectual, falam as coisas apenas por conveniência, certo? Apenas porque é mais confortável. A igreja, nem na Unigênitos e nem em nenhum documento, condenou universalmente, né, de forma absoluta, a leitura da Sagrada Escritura por parte de leigos. O que a igreja já fez foi condenar a livre interpretação bíblica, que é outra coisa. Opa! Olha só. Vamos repetir aqui o que o senhor Fábio Salgado falou. Por parte de leigos. O que a igreja já fez foi condenar a livre interpretação bíblica, que é outra coisa, certo? Pera. A igreja, segundo ele, nunca condenou o livre exame. O que ela condenou foi a livre interpretação. Mas, segundo ele, aqui mesmo no seu próprio print, livre interpretação e livre exame não são a mesma coisa? E aí, aqui, olha só, ele afirma que é a mesma coisa, diz que a distinção não faz o menor sentido, e já na próxima linha ela já diz, algum católico já foi proibido de examinar a Bíblia? Essa pergunta aqui é uma pergunta retórica, em que ele está afirmando o quê? Que a Igreja Católica ela nunca proibiu todas as pessoas, sem exceção, seja do clero, seja do leigo, de examinar a Bíblia, de examinar a Escritura. Aqui mesmo, ele já faz, olha só, ele diz, né, através de uma pergunta retórica, gente, pelo amor de Deus, entendam, e depois ele vai afirmar isso daí em outros lugares, que nenhum católico foi proibido de examinar a Bíblia. Ao mesmo tempo que ele diz que livre interpretação e livre exame são a mesma coisa, e depois ele vai dizer que, vamos lá, ele vai dizer... leigos. O que a igreja já fez foi condenar a livre interpretação bíblica, que é outra coisa, certo? Olha só, e depois ele vai dizer que a igreja proibiu a interpretação bíblica, a livre interpretação bíblica, mas não são a mesma coisa? Agora vamos ver o que vai dizer mais à frente. Isso foi condenado, sim, pelos documentos da igreja, mas isso não tem nada a ver com ler as escrituras. Do contrário, nem poderia ter uma Bíblia na minha mão. Opa! Livre interpretação não tem nada a ver com ler as escrituras ou examinar as escrituras. Mas não são a mesma coisa, senhor Fábio Salgado? Não é a mesma coisa? E aí, ele fala nesse mesmo ponto, ele fala... Oh, misericórdia. Deu errado aqui. Né? Vamos lá. Está aqui, ó. Vocês ouviram o áudio, né? Vocês ouviram aí o áudio. Tá ok? Vamos ver aqui. Pronto. Agora, desculpa aí, gente, a falha técnica. Ele vai dizer que livre interpretação e livre exame são a mesma coisa
que é uma distinção sem sentido. Depois ele fala que católico algum foi proibido de examinar a Bíblia, né? Ao mesmo tempo que diz que a distinção elas são a mesma coisa. E depois no vídeo ele vai dizer que a igreja proibiu foi a livre interpretação, não o livre exame. Então veja, senhores, no próprio vídeo que ele gravou aqui para o seu story, para o story lá do seu Instagram, ele coloca as coisas nos seguintes termos, que a pessoa tem que ter honestidade intelectual. Mas veja, gente, quando um protestante ele é acusado de relativismo, porque essa é a acusação católica romana. Agora entendam bem o contexto da coisa aí. Os católicos romanos, eles acusam os protestantes de relativismo. Por quê? Porque cada um pode interpretar livremente a Escritura, cada um pode fazer sua própria doutrina. E não tem como a gente saber se estamos certos ou não. Aí nós fazemos os protestantes para responder essa pergunta e dizemos, olha, nós não defendemos livre interpretação, nós defendemos livre exame. Nessa hora é preciso destruir essa distinção para poder manter o discurso. Então você tem que falar, não, eles vão dizer, não existe diferença entre livre exame, ou seja, de ler e examinar as escrituras, para livre interpretação. Não existe essa diferença, a diferença é inútil. Mas quando nós acusamos a eles de dizer que eles impediram as pessoas de fazer o livre exame das escrituras, aí eles retrocedem, assumem um outro pressuposto e usam a própria distinção protestante, que antes eles diziam que não fazia sentido, para poder oferecer a sua resposta de que a igreja, na verdade, proibiu a livre interpretação, mas não proibiu o livre exame. Isso é ser honesto intelectual? Tá? Então, deixo aí para vocês. Mas continuemos que nós vamos tratar agora especificamente de outro ponto. Por quê, senhores? Porque eu usei, né? Deixa eu fazer mesmo aqui a linha do tempo, né? Para ficar melhor para os irmãos. Está aqui. Então, o seu Fábio Salgado, ele vai dizer o seguinte. Novamente. Parte de leigos. O que a igreja já fez foi condenar a livre interpretação. Aqui no outro vídeo. Interessante como algumas pessoas não têm honestidade intelectual, falam as coisas apenas por conveniência, certo? Apenas porque é mais confortável. A igreja, nem na Unigênitos e nem em nenhum documento, condenou universalmente, né, de forma absoluta, a leitura da Sagrada Escritura. Ele fala que a igreja, nem na Bíblia, nem na Bula Unigênitos, nem em lugar algum, condenou universalmente, essa daqui esse é o argumento dele, né? Que a igreja não condenou universalmente a leitura das Escrituras. Nem na Bula Unigênitos, nem em qualquer outro lugar. Mas será? Vamos lá, gente. O que a Bula Unigênitos vai dizer, meus irmãos? Essas daqui são as teses condenadas pela Bula Unigênito. Tá? Qual é a tese? A tese dos jansenitas é útil e necessário em todo tempo e em todo lugar, e para todo gênero de pessoas estudar e conhecer o Espírito, a piedade e os mistérios da Sagrada Escritura. Gente, é todo o gênero de pessoas. Essa tese que foi condenada, vocês acreditam? Foi condenada pela Bula Unigênitos. Tá? Então, como é que ele vai dizer que a Bula Unigênitos não condenou universalmente a leitura das Escrituras? Olha lá, a leitura da Sagrada Escritura é para todos. É para todos. Isso aqui foi condenado. Ou seja, leia-se, a leitura da Sagrada Escritura não é para todos. Essa é a tese da Igreja Católica. Ela condenou isso aqui. A tese da Igreja Católica é que, na figura da Bula Unigênitos, é que em todo lugar e para todo gênero de pessoas não deve haver o estudo, né? Conhecer o Espírito, a piedade e os mistérios da Sagrada Escritura. Não é para todos, não é em todo tempo. Vamos lá, tese 81. A obscuridade santa da palavra de Deus não é para leigos,
razão de dispensar-lhe a leitura. Veja bem, o que os jansenitas afirmavam é que, mesmo que a palavra de Deus seja de difícil compreensão, isso não é razão para que os leigos sejam dispensados da sua leitura. O que a Igreja Católica faz? Condena. Ela condenou isso aqui. Como é que alguém pode dizer, vamos lá, não, mas peraí, ainda tem mais. Ainda tem mais. Vamos lá. Tese condenada. Proibir os cristãos de ler a Sagrada Escritura. Especialmente os evangelhos, é proibir o uso de luz para os filhos da luz e levá-los a sofrer uma espécie de excomunhão. Isso aqui foi proibido, isso aqui foi condenado, essa tese. Condenada. Olha só que absurdo, isso aqui foi condenado. Mas, segundo o senhor Fábio Salgado, a igreja nunca condenou, nem na bula Unigênitos, nem em lugar algum. Agora voltemos. Por parte de leigos. O que a igreja já fez foi condenar a livre interpretação bíblica, que é outra coisa, certo? Isso foi condenado, sim, pelos documentos da igreja, mas isso não tem nada a ver com ler as escrituras. Do contrário, nem poderia ter uma Bíblia na minha mão e ser católico. Tá? Então é evidente que não é verdade. Tá? Então é evidente que não é verdade, porque ele tem uma Bíblia na mão agora. Não, é evidente que você se contradiz. É isso que é evidente. É evidente que está autorizado hoje, contra o parecer da bula Unigênitos. Tá? É isso que é evidente. Não tem nada de evidente aí. Que a igreja nunca proibiu. Veja bem, ela não proíbe agora, mas isso não quer dizer que ela nunca proibiu. Que foi o nosso primeiro ponto do debate. Agora vamos aqui para a primeira parte. Interessante como algumas pessoas não têm honestidade intelectual, falam as coisas apenas por conveniência, certo? Apenas porque é mais confortável. A igreja, nem na Unigênitos e nem em nenhum documento, condenou universalmente, né, de forma absoluta, a leitura da Sagrada Escritura. Tá, isso aqui já foi respondido. Agora é o seguinte, meus irmãos. Isso foi o primeiro ponto. A questão da distinção entre livre exame e livre interpretação, que ele mesmo reconhece quando lhe convém atentar para o áudio dele lá, da desonestidade intelectual, que as pessoas só afirmam as coisas quando convém. Quando lhe convém, a distinção serve. Livre interpretação e livre exame. Quando não lhe convém, não serve. Tá? Esse foi o primeiro ponto. Dou-lhe por batido. Segundo ponto. A igreja nunca proibiu a leitura da escritura por todas as pessoas. Está aqui na bula Unigênitos. Terceiro. Se o magistério cai em contradição. Segundo o Fábio Salgado, a bula Unigênitos ela não é de caráter infalível, tá? Porque não foi um pronunciamento ex cátedra, nem é uma constituição dogmática. Tá? E ele usou aí, inclusive como exemplo, em um dos prints, um dos stories de resposta dele, que usando a questão do dogma de Maria, da Assunção de Maria, e outros dogmas aí que são infalíveis. A questão é que o senhor Fábio Salgado, e não só ele, tá, gente? Os apologistas católicos romanos de internet, eles escondem a verdade da doutrina católica para vocês. Eles vão dissecando e diminuindo e cortando essa questão da infalibilidade, deixando ela quase um nada, a fim de que não se caiam em contradição. Né? Daqui a pouco não se sabe nem o que é infalível e o que não é. Mas vamos ver, será que a bula Unigênitos ela é infalível ou não? Então vamos lá, senhores. Segundo a teologia católica, infalível não é só quando o Papa fala ex cátedra. Tá? Isso aqui, eles escondem isso aqui de você. Nem é unicamente infalível o concílio ecumênico, tá? Eles escondem isso de vocês também, tá? Porque é o seguinte, até mesmo nos concílios ecumênicos, eles vão afirmando que partes daquele concílio ecumênico não é infalível. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que é infalível e o que é falível dentro do concílio. Eles vão cortando, eles vão dizendo, não, isso aqui só foi uma orientação pastoral, isso aqui só foi uma disciplina eclesiástica.
tá? Vamos ver se eles estão certos. Nem é, vamos lá, repetindo, nem é unicamente infalível o concílio ecumênico que define obrigatoriamente uma doutrina de fé e costumes. Aqui a parte onde eles não gostam. Infalível também é o episcopado universal, quando, espalhado por toda a terra, está de acordo com o Papa em uma verdade de fé e de costumes e que devem manter a todos os fiéis. Tá? Ou seja, vamos explicar aqui no linguajar melhor. Se o Papa, junto com todo o magistério, seus cardeais e os seus bispos em todo o mundo, eles concordam com uma doutrina, então essa doutrina deve ser automaticamente infalível. Isso por quê? Isso porque a igreja inteira, ela não pode estar errada, porque senão nós iríamos dizer que a igreja inteira apostatou. Então, a igreja inteira, se ela está de acordo com uma doutrina, essa doutrina ela é infalível. Mesmo que não haja um pronunciamento ex-cátedra, mesmo que não seja definido em um concílio ecumênico. Então, se é feito um sínodo local, e esse sínodo envia suas conclusões e tudo mais para o Papa, e o Papa recebe aquele ensino, e outros bispos de outros lugares recebem esse mesmo ensino, aquele sínodo ali, ele passa a ser um sínodo que é infalível. As conclusões daquele sínodo, ela é também infalível, tanto quanto qualquer outro concílio ecumênico. É o caso, por exemplo, do Concílio de Ordem. O Concílio de Ordem foi recebido pelo Papa, se eu não me engano, Inocêncio III, e foi um sínodo local. Mas a igreja inteira recebeu, então ele tem um ensino infalível ali. Tanto é que em qualquer dogmática católica você encontra os ensinos do Concílio de Ordem, que foi o que condenou o pelagianismo. Tá? Isso, gente, eu não estou tirando da minha cabeça não, tá? Estou tirando da minha cabeça não. Vamos agora para as fontes. Como diz o Manual de Teologia Dogmática de Ludwig Ott, creio que seja Ott o nome, né? Esse OTT aqui. Na sua página 452. O episcopado pleno é infalível quando reunido em concílio universal, ou seja, em concílio ecumênico, ou disperso pelo globo, ensina e propõe uma verdade de fé, os costumes que todos os fiéis a sustentem. Ou seja, se dispersos pelo globo, todos os bispos, eles concordam com uma doutrina, e é uma doutrina que os fiéis devem sustentar, então essa doutrina, então o episcopado ele é infalível nesse momento. Tá bom? Mas continua, tá? Os bispos exercem seu magistério infalível de maneira ordinária. Veja bem, gente, não é só a questão de do concílio reunido de maneira extraordinária, porque tem que ser uma emissão solene, extraordinária, não. A dogmática é clara. De maneira ordinária, no dia a dia. No dia a dia. Se os bispos da igreja inteira concordam, o ensino é infalível. Então vamos lá. Os bispos exercem seu magistério infalível de maneira ordinária, quando em suas respectivas dioceses anunciam unanimemente, em união moral com o Papa, as mesmas doutrinas de fé e costumes. A conformidade de todos os bispos a uma doutrina pode ser verificada pelos catecismos oficiais das dioceses, pelas cartas pastorais, pelos livros de orações expressamente aprovados e pelos decretos dos sínodos particulares. Ou seja, você faz um sínodo particular, tá? Basta que haja uma conformidade moral universal. E não deve faltar o consentimento explícito ou tácito do Papa como chefe do episcopado. Tá? Agora, isso aqui, a obra é essa, tá, pessoal? Ó, Manual de Teologia Dogmática, tá? Ludwig Ott, da Biblioteca Herder. E você acha essa obra facilmente, tá? Disponibilizada gratuitamente pelos sites católicos romanos mesmo. Tá? E aí, vamos lá. Agora vejamos se a bula unigênitus ela se encaixa. Tá? Vamos ver se essa bula unigênito ela se encaixa
nesses requisitos que foi colocado aqui pela dogmática católica. Tá? Lembrando, a igreja inteira não pode estar errada. Lembrem-se também, sempre aleguem isso, sempre falem isso, que os cardeais e o colégio magisterial, juntamente com o Papa, eles são sucessores dos apóstolos. Então é impossível que todos os apóstolos estejam enganados. Tá? Inclusive tem casos, por exemplo, de um Papa que foi condenado, Papa Honório foi condenado por heresia. Agora eu quero saber como é que o magistério inteiro consegue errar na escolha de um Papa. Será que ele é infalível mesmo? Mas se eu for falar das contradições na história da igreja a respeito com o magistério, eu ia durar uns 3 dias. Tá? Tô até pensando em ministrar mais na frente aí um curso. Quem está no canal, como membro, já está tendo aí acesso já às aulas, tá bom? Então vamos lá. Agora vejamos se a bula unigênito se encaixa nesses pré-requisitos aqui, de universalidade, né, de conformidade moral universal, de consentimento explícito do Papa como chefe do episcopado, tá? Vamos lá. Essa bula unigênita, ela foi preparada cuidadosamente com 17 assembleias de teólogos e 23 cardeais. Ou seja, não foi algo que o Papa um dia na vida, acordou e falou assim, não, eu vou escrever a unigênitos. Não. Foi um concílio. Foi realizado um concílio. Desse concílio, o Papa ele emitiu essa bula. Tá? Foi um concílio ecumênico universal? Não foi um concílio ecumênico universal, tá? Mas como já vimos, isso não é preciso. Basta que todas as igrejas do mundo elas recebam essa bula e estejam em concordância com essa bula, para que a doutrina seja infalível, para que aquilo que foi emitido pelo sínodo local seja infalível, tá? Agora, voltemos. 2. Essa bula, a bula unigênitos, ela é uma constituição apostólica. Ou seja, ela é um documento solene emitido pelo Papa com a finalidade de estabelecer um ensino de fé para o rebanho, ou seja, para todas as pessoas. Aqui cabe aquela ideia de que eles vão dizer, não, o Papa ele pode falar como pessoa, opinião pessoal dele como teólogo, ou pode falar como Papa. Ora, mas quando eles tratam a respeito do que é o papado, eles usam justamente qual versículo? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse apacentar é justamente oriente as minhas ovelhas. Então, o Papa, quando ele emite uma Constituição Apostólica, ele está falando como Papa. Ele está falando como se fosse Pedro. Tá? Só que aí o que acontece? O tempo passa e novas distinções são criadas a fim de que aquele conceito do ex-catedra seja mudado ou deformado de forma a se adequar a uma nova situação. Então, eles vão dizer que não é porque ele falou, deu uma opinião pessoal, né? Ou não, mas isso aí foi pastoral. Como se o conceito de ex-cátedra já não fosse quando o Papa falasse a respeito de moral e de fé, de doutrina, tá? Costumes, tudo isso está envolvido no ex-cátedra, tá? Mas concedamos que não foi ex-cátedra, tá? Concedamos que não foi. Alguns bispos, vejam bem, a respeito dessa bendita bula. Alguns bispos da França fizeram apelo ao Papa para um concílio geral. Ou seja, alguns bispos contestaram a bula, tá? E o que aconteceu? Eles foram por isto excomungados por Clemente XI, o 11º, com a bula Pastoralis Officii. Tá? Então veja, até então a igreja ela não aceitou unanimemente
as resoluções e as condenações que estavam na bula Unigênitos. O que o Papa fez? Excomungou todo mundo. Ele excomungou aqueles bispos que discordavam dele. Ora, mas se ele excomungou os bispos que discordaram, então os outros concordaram. Ou seja, teve ordinariamente uma concordância de todos os bispos e também do Papa. Tá? E isso é o magistério, isso atribui infalibilidade à bula. Além disso, pessoal, o Papa, o Papa Inocêncio XIII, no decreto de 8 de janeiro de 1722, Bento XIII, no Sínodo de Roma, Bento XIV, na sua encíclica, é esse o nome aqui, estou cansado de tanto ler já que eu esqueci de trazer água. Eles defenderam que a bula Unigênitos, ou seja, confirmaram o conteúdo da bula Unigênitos. Tá? Então, já não bastasse aí também a concordância dos bispos da época, ela passou sendo confirmada de um papa para outro. Vários papas confirmando aquela bula anterior. Então quer dizer que todos esses papas aí, eles estavam em erro? Eles não estavam em erro, gente. Foi a doutrina da igreja, a doutrina completa, a doutrina infalível. Tá? Continuemos então. Cada ponto desses... Vamos lá, gente. Cada ponto desses pressupõe uma universalidade da doutrina sobre toda a igreja de Roma, que para eles é a única igreja verdadeira. Os contestantes foram excomungados, isso nos leva a crer que o ensino foi estabelecido por todos os bispos do mundo inteiro. Logo, a bula tem sim caráter infalível. Tá, gente? Então, provei aqui todos os meus pontos, mostrei as contradições do senhor Fábio Salgado e mostrei também que a igreja hoje, ao autorizar o livro, não que isso seja ruim, isso é bom, que todas as pessoas leiam a Bíblia. Todas as pessoas examinem a Bíblia. Isso daí foi a proposta da Reforma Protestante. Tá? Isso é bom, isso não é ruim. Mas isso prova cabalmente que o magistério não é infalível. Ele se contradiz. E se você tem uma Bíblia hoje em sua mão, agradeça aos reformadores. Tá? Há uma quantidade, uma gama enorme de historiadores, católicos romanos, inclusive, que afirmam claramente que foi por causa da Reforma Protestante que todas as pessoas passaram a ter acesso às Escrituras, não sem resistência da Igreja de Roma. Eu gostaria de lembrar também que a objeção de que o que estava sendo proibido ali eram traduções que eram apócrifas, não condiz com o texto da bula Unigênitos, que fala claramente escritura sagrada, fala dos cristãos, e nem que aquilo era local, não era local. Fala-se genericamente a todo gênero humano que está debaixo da Igreja de Roma, não daquele local. Tá? Não é contextual, como o senhor Fábio Salgado diz. Bom, vou encerrar por aqui, porque o vídeo já está ficando muito grande. Tá? E depois, o pessoal lá do grupo, lá do Calvinismo Explicado, membros, podem... esses slides vão ser disponibilizados para vocês, tá? E lá vocês podem fazer mais perguntas a respeito disso e eu posso colocar muito mais fontes para vocês lá, tá bom? Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos. Até mais.